Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa se viu em uma cama, metamorfoseado num monstruoso inseto. O homem acorda, transformado em uma literal barata. O primeiro questionamento dele é sobre: um dia eu vou mandar o meu chefe ir tomar no cu, quando eu tiver dinheiro suficiente para pagar a dívida da minha família. Você virou uma barata. Uma literal barata. E o seu primeiro questionamento é sobre dinheiro e trabalho. Achei interessante. Ele acorda metamorfoseado. Ninguém questiona por que caralhos esse garoto tá metamorfoseado. E aí o gerente dele vai na casa dele perguntar por que ele não foi trabalhar. O único impulso que ele tem é: mas isso é só um problema passageiro. Eu vou conseguir voltar a trabalhar. Não é possível que você vá me despedir por apenas um leve resfriado. O Samsa ainda não sacou que ele não pode falar. Então ele falou um puta de um discurso, e aí depois que termina de ler o discurso dele, o livro fala que o gerente está em completo pânico, falando: meu Deus, o que aconteceu? E a família também está em completo pânico, falando: meu Deus, o que aconteceu? Eu não estou entendendo. Mas ninguém se questiona por que caralhos ele virou uma barata. O maluco virou uma barata. E o ponto do livro não é por que ele virou uma barata. O ponto do livro é como a família dele está convivendo com o fato dele ter virado uma barata. Nem ele se questiona mais, nem ele conversa mais com ele mesmo. Porque no começo do livro, ele ainda conversa com ele mesmo, ele ainda tem pensamentos, ele ainda fala com ele mesmo. Mas no meio do livro, ele já não se fala mais. E o narrador começa a contar como ele tá agindo, mas não fala sobre os pensamentos dele. E aí, a irmã dele tá cuidando dele, leva comida pra ele, se importa com o que ele come, se importa com a limpeza do quarto, tira os móveis de dentro do quarto, e aí entra um questionamento que é: se tirar os móveis dele do quarto, isso não tá desumanizando ele? Mas ele já não está desumanizado? Quando ele sai do quarto porque a irmã dele tá tocando violino e ele começa a estar mais próximo daquela melodia e relembrar da época que era humano, e aí ele volta a pensar, e aí ele volta a falar realmente como era se sentir humano. Como é que eu posso não ser humano se eu estou tão tocado por essa música? Os hóspedes veem ele, entram em pânico, e a irmã dele começa a falar que a gente precisa se livrar dele, porque ele já não é mais o Gregor, ele é apenas uma criatura nojenta e asquerosa que precisa ser livrada dali. E na manhã seguinte ele morre. Na manhã seguinte ele pensa consigo mesmo e ele morre. E depois disso a primeira reação que tem é entrar em completo choque, expulsar os hóspedes, olhar para aquilo e escreveu uma carta de não comparecimento para os seus próprios empregos e sair para passear. E começa a refletir que agora que a vida está estável e promissora, é hora da irmã dele se casar. É como se o fardo tivesse ido embora. E antes dele se tornar uma barata, ele era o pilar da casa, ele que sustentava aquela casa. E agora que não é mais possível fazer isso, ele é apenas uma criatura que precisa se livrar, que as pessoas precisam se livrar dele. Ele é um fardo, algo a se envergonhar, algo a se esconder, porque ele é repugnante.